A área do triângulo ABC de altura igual a raiz de 2 com x igual a 30 graus e y igual a 45 graus é igual a... Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que definir qual vai ser a área que nós usaremos para calcular a área desse triângulo. Nós vamos usar a fórmula área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo que nós usaremos será essa. Vamos destacar a base do triângulo maior que está acima é igual a AB, A barra B. Ele pega todo esse comprimento aqui. Porém, perceba que nós temos dois segmentos, AH e HB. Assim, nós devemos escrever que o segmento AB, que compõe a base, ele é formado pela soma do segmento AH mais o segmento HB. Vamos encontrar separadamente o valor de cada segmento que compõe a base desse triângulo. Assim, para começar, calcularemos a base AH. Perceba que temos o triângulo AHC com x igual a 30 graus, h igual a raiz quadrada de 2 e o segmento AH a gente não sabe o valor dele. Perceba que a altura raiz quadrada de 2 equivale ao cateto adjacente, ao lado do ângulo. E esse valor desconhecido, ele equivale ao cateto oposto ao ângulo 30. Desta forma, a tangente de 30, ela relaciona a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que nós sabemos que vale raiz de 2. Resta saber agora qual é o valor da nossa tangente de 30. Vamos pegar de um problema anterior. Lembra que a gente construiu a tabelinha? Assim basta eu pegar que a tangente do ângulo de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Dessa forma, a gente pode colocar agora, no lugar da tangente de 30, vamos trocar raiz de 3 sobre 3 no lugar da tangente de 30. E a gente continua escrevendo os demais. Agora, nós temos uma proporção. Devemos multiplicar em x. Porém, vamos multiplicar apenas a raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, escreveremos raiz de 2 vezes raiz de 3 dividido por 3 é igual ao segmento AH. Eu poderia fazer raiz de 2 vezes raiz de 3 e escrever raiz de 6. Mas eu vou deixar escrita nessa forma para a gente tentar mais para frente criar uma simplificação ou colocar um fator em evidência. Peguemos agora o triângulo CHB, onde a altura é a mesma, raiz quadrada de 2, e nosso cateto oposto nós não sabemos o valor, que ele está contido no segmento HB. Nós temos que a raiz quadrada de 2 ela está locada no cateto adjacente, junto ao ângulo 45. E o segmento HB ele está lotado no cateto oposto. Assim como no cálculo anterior, a tangente de 45 graus, ela relaciona o cateto oposto, que é o segmento HB, dividido pelo cateto adjacente, que é a raiz quadrada de 2. O valor da tangente de 45, vamos no exercício anterior, exercício número 3, que nós construímos a tabelinha. Então, a tangente de 45 graus equivale a 1. Voltemos para o exercício 4. Vamos substituir agora. No lugar da tangente de 45, vamos colocar o seu valor. 1 é igual ao segmento HB dividido por raiz quadrada de 2. Vamos multiplicar a raiz quadrada de 2 por 1. Nós temos que raiz quadrada de 2 é igual ao segmento HB. Era o esperado, pois o ângulo de 45, a altura e a base possuem os mesmos valores. Assim, agora nós temos os dois valores que compõem a base do triângulo maior, o segmento AH e o segmento HB. Vamos então construir a base desse triângulo. E a base será igual a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Portanto, esse é o comprimento total da base do triângulo maior, do triângulo ABC. Porém, o problema quer saber a área desse triângulo maior. A área será igual ao produto da base vezes a altura
dividido por 2. Assim temos como base raiz quadrada de 2 sobre 3 mais raiz quadrada de 2 vezes a altura, que vale raiz quadrada de 2, que é o valor de h, dado aqui no problema. Então, vezes raiz quadrada de 2, isso tudo dividido por 2, que faz parte da fórmula que determina a área do triângulo, sabendo o valor da base e o valor da altura. Vamos fazer a distributiva. Essa raiz quadrada de 2 que está fora do parênteses, vamos multiplicar os termos que estão lá dentro do parênteses. Temos que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 equivale a raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 nós podemos colocar igual a 2. Vezes a raiz de 3 dividido por 3 mais raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, nós temos de novo raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Isso tudo dividido por 2. Isso tudo dividido por 2. Para a gente poder continuar, vamos usar a regrinha da divisão de fração. Vamos conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Agora vamos fazer a distributiva da fração que está do lado de fora pelos termos que estão lá dentro, usando a regrinha de cima pelo de cima, multiplicando de baixo pelo de baixo. Agora nós temos que 1 que multiplica 2 raiz de 3 é igual a 2 raiz de 3. 2 que multiplica 3 é igual a 6. 1 que multiplica 2 é igual a 2. 2 que multiplica 1 é igual a 2. Lembrando que aqui embaixo vale 1. Não aparece ninguém, é como se tivesse valor 1. Vamos resolver essa conta. Eu vou deixar sem simplificar por enquanto. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Então a nossa resposta chegaria ao final. Vamos analisar quais são as alternativas que o problema nos deu. Então, esta é a resposta. Porém, quando nós olhamos nas respostas, ela não está explícita lá no gabarito. Mas perceba que tem algo bem semelhante. Peguemos então esse é o nosso resultado. Nosso resultado que é igual. Observação, fazendo uma observação aqui. Peguemos o resultado, 2 raiz de 3 sobre 6 mais 1. Eu vou colocar 1/6 em destaque. Vou colocar 1 sobre 6 em destaque, naquela expressão acima. Assim, eu vou colocar 1 sobre 6 que multiplica. Agora eu vou colocar todos os termos que estão lá. 2 vezes raiz de 3 sobre 6 mais 1. Qual que é a consequência que eu tenho quando eu coloco um fator em evidência? Todos os termos da minha expressão devem ser divididos pelo valor que eu evidenciei. Assim, basta dividir cada termo por 1 sobre 6. Então, nós temos 1/6 que multiplica 2 raiz de 3 sobre 6, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, 6 sobre 1, mais 1 que multiplica 6 sobre 1, simplifica 6 com 6, simplifica 1 com 1. A resposta que nós temos então vai ser 1/6 de 2 raiz de 3 mais 6. Essa é a nossa resposta que foi configurada conforme as alternativas que o problema nos deu. Assim, a resposta passa a ser a letra B. Muito obrigado e até a próxima.